Estamos hoje aqui com mais um Pode Cuidar, com papos leves, descontraídos, e hoje estamos com um convidado muito especial que vai contar tudo pra gente sobre suplementação. Ana Paula, apresente o nosso convidado. Nosso convidado de hoje é o Danilo Macena, nutricionista, clínico e esportivo. Seja bem-vindo, Danilo, ao Pode Cuidar. Agradeço pelo convite, fico muito feliz e honrado. Para mim é uma honra estar aqui falando para vocês de um assunto que está sempre em alta nas redes sociais, né? E pode me chamar de Balu, Danilo Macena é muito formal. Na verdade, ele é mais conhecido como Balu. Isso. Então vamos te chamar de Balu. Ok. Balu, então vamos lá para a primeira pergunta. A gente estava vendo seu Instagram ontem e a gente viu que você passou por um processo de emagrecimento, você emagreceu mais de 60 quilos. Eu queria que você contasse aqui para nossa audiência como que foi esse processo. Foi mudança de hábitos ou você usou canetas emagrecedoras? Como é que foi esse processo? Isso mais ou menos há 16 anos atrás, 16, 17 anos Nem atrás. tinha caneta ainda? Não tinha caneta ainda. Tinha aquelas medicações oral, mas eu não utilizei. Foi um processo muito doloroso, só que foi uma virada de chave. Porque eu tive um começo de infarto e após esse começo de infarto eu tive alguns bloqueios mentais e situações ali constrangedoras. Eu vou resumir a história. Esse começo de infarto eu tive na Radial Leste, eu estava voltando do meu trabalho, minha vista escureceu, parei na farmácia, minha pressão estava 20/10. Cheguei a bater o carro, subi no meio fio, e aí o farmacêutico jogou um captopril na minha boca, que é uma medicação rápida para poder baixar a pressão arterial. Falou, vai para o hospital que você tá infartando. Nossa, quantos anos? Jeito. 19 anos. Meu Deus. 19 para 20 anos. Hoje eu tô com 38. Minto, 20 anos mais ou menos. Aí cheguei no hospital, o médico falou, você tem duas situações, ou você emagrece ou você pode comprar o caixão. Com essas palavras. duro, né? Duro. Doeu, né? Só que mesmo assim ainda resisti. Falei, não, deixa pra lá. Todo mundo vai morrer um dia, né? É assim que a gente pensa. Muitas pessoas pensam assim ainda. E um certo dia eu tava trabalhando, era aniversário de um amigo, e eu fui no shopping comprar um presente pra ele. Eu fui numa loja, eu não vou citar o nome pra não queimar o filme da marca, isso em São Paulo, tá? Era uma loja de marca, de alto padrão, e naquela época não era obrigatório ter o valor das peças de roupa em vitrine. Hoje isso é bate muito duro, inclusive defesa direito do do consumidor, perfeito. Sim. E tinham 3 vendedores na porta dessa loja, era um dia de semana, parte da tarde, shopping vazio. Eu tinha flexibilidade para ir no shopping nesse horário. E perguntei para um deles, falei, quanto que tá essa camiseta aqui? Aí eles estavam conversando entre eles, um virou para mim, mediu de cima e baixo e falou, tá tanto, mas pro seu número não tem. Ele nem sabia se era para minha camiseta. Aí eu olhei para a cara dele assim e falei, ok, obrigado. Entrei no meu carro e comecei a chorar. E dar murro no volante. Fiquei muito mal. Falei, chega. Cheguei na minha casa, fiz umas fotos, frente, costa, lado. Falei, daqui morreu esse cara. Quantos quilos você tinha? 160 quilos. Falei, morreu. Tem essas fotos até hoje. Aí, fui pra academia. Subi na esteira e comecei a caminhar na esteira com dificuldade. Ninguém me olhava na academia, né? Você fica meio apagado, ou você fica com uma visibilidade muito grande por você ser muito grande, ser o diferencial. Porque, querendo ou não, a academia é um ambiente tóxico. Infelizmente ela é. Eu amo musculação, sou do mundo hoje, mas ela é um ambiente tóxico. Eu conheço pessoas obesas que dizem que não querem ir na academia no começo, querem emagrecer primeiro para depois começar a frequentar. Isso é triste. Isso é triste. Já melhorou muito, mas ainda tem esse padrão aí de tóxico para algumas pessoas. Mas você tem que enfrentar isso. E foi o que eu fiz. Eu enfrentei, fui pra academia, subi numa esteira e comecei a fazer uma caminhada. E comecei a fazer dieta por conta. Comia bolacha de água e sal, ficava sem comer e comecei a passar mal na academia. Tontura, fraqueza. E aí fui numa loja de suplementos para comprar um termogênico. Na época eu vendia termogênicos, hoje também vende, mas fui comprar um específico. E conheci um fisiculturista. Ele olhou para mim assim e falou, você quer emagrecer mesmo? Eu falei, cara, eu quero. Ele falou, vou te ajudar. Um anjo, né? Olha. O que você tá comendo? Aí começou a me dar algumas orientações. Como ele não era nutricionista, ele me deu umas orientações do aprendizado, da vivência dele como bodybuilder, né? E eu comecei a seguir. E comendo bem, porque eu não comia, passei mal na academia, e eu comecei a comer mais, ter força e emagrecer do mesmo jeito. Falei, opa, legal isso aqui. Não preciso me restringir tanto, eu tô comendo mais. Sem sofrimento, né? Exato, sem sofrimento. Tô treinando melhor. É aqui que eu vou entrar. E me apaixonei pela área. Aí eu comecei a emagrecer.
emagrecer. E comecei a ficar fissurado. Eu acordava, ia fazer um cardio de jejum, depois fazia musculação à noite, depois outro cardio. Treinava 2 vezes por dia. 2 vezes por dia. Levava a marmita pro trabalho, marmita pras festas. Eu queria me salvar. E saí de 160, cheguei a bater 85 quilos com 7% de gordura corporal. Fiquei muito bem esteticamente aos meus olhos, porque isso não é um padrão, mas aos meus olhos fiquei muito bem. Cheguei a quase o nível de atleta. Se sentindo bem, né? Se sentindo bem. Eu fui de um extremo para outro. Sem mas falar eu na queria. autoestima, né? A autoestima, aí assim, melhorou tudo, né? Uhum. E além dessas questões que eu passei na loja com o vendedor, e com esse choque de começo de infarto, existem outras situações que foram constrangedoras, né? Não conseguir amarrar um tênis. Você não conseguir sentar numa cadeira sem incomodar uma pessoa que está do lado. Você ter a sua vida sexual inativa, porque a libido baixa. Isso é consequência de excesso de gordura corporal de um corpo que está inflamado pelo excesso de gordura corporal. Então, foram vários fatores. Digamos que esse choque mental que eu tive na loja foi a gota d'água. Mas evoluí, estou aqui. E a gente vê aqueles casos, né? Eu estava até comentando com a Ana Paula esses dias, aqueles casos das pessoas que estão bem fora do peso, e a gente estava conversando ali nos bastidores, você estava me dizendo, né? E as pessoas falam, eu queria que você comentasse isso. As pessoas falam, não, eu estou super bem, meus exames estão ótimos, eu estou bem com peso, eu me aceito, eu estou ótima. Sim. O que você pensa sobre isso? Você já viveu a experiência? Sim. Eu fiz um vídeo sobre isso, relatando sobre a minha avó. A minha avó infartou com 50 anos, então eu tenho um risco de doença cardiovascular. Então eu tomei um susto, e já com o histórico da minha avó, falei, vamos mudar, senão eu vou junto, né? E a minha avó, ela faleceu com 50 anos de infarto, e ela, uma semana antes, ela fez os exames. E tava tudo ok. Exame de sangue, colesterol, vitaminas, tudo certo. Só que era obesa. Então ela tinha um risco. Você não foge do risco. Você pode Uma estar com seus doença, exames... uma Não, doença que os seus aumenta os exames seus riscos, né? podem estar impecáveis, mas você está obeso, você está na zona de risco. E tem um outro fator. O excesso de peso traz uma sobrecarga articular do seu joelho, dos seus pés, do seu quadril. Isso não é saúde. É. Então não existe obesidade saudável. Isso é o maior mito que tem, a maior mentira que tem. Ah, eu tô bem? Tudo bem. Só que você está numa zona de risco. Uma Saiba forma disso. da pessoa se confortar e não sair daquela zona de conforto, né? Você está na zona de risco. Os seus exames estão ok, tudo certo. Mas você está numa zona de risco. A gente vê hoje, Dr. Balu, uma nova geração vindo aí, né? Que é chamada hoje de geração Z. E eu vejo nas redes sociais que essa geração é uma geração mais... Está vindo uma geração mais preocupada com saúde, com alimentação, em ter uma vida mais saudável, em dormir cedo. É isso mesmo ou é mais um modismo da rede social? Aí eu costumo falar que a rede social ela tem 2 pesos, 2 medidas. Ela veio em algumas situações para atrapalhar e outras para ajudar. Com essa alta na suplementação do mundo bodybuilding, isso ajudou muito os jovens. Que 14, 15, 16, 17 anos hoje acompanham atletas, influencers que se cuidam do corpo, não perdem noites de sono, não fumam, estão na academia todos os dias. Então existe sim essa geração, que nos anos 2000 não existia. Quando eu fui pra academia, a gente conversando lá fora nos anos 2000, 14 anos de idade, era eu no meio de um monte de marmanjo, não tinha adolescente na minha época. 2000, 1997, foi a época que eu fui pra academia a primeira vez. Hoje... Aí para uma Smart Fit, As academias estão lotadas. Todas as academias, né? Isso. E você vê que tem espaço para todas no mercado. Todas estão... Sim. Essa geração, querendo ou não, traz um benefício porque ele vai ganhar uma certa longevidade, saúde, melhor do que você estar fumando, consumindo bebida alcoólica. Porém, tem que tomar cuidado. Porque ele pode também se tornar alienado. Vira um vício também, Vira um vício. Não quer mais ter vida social, não quer jantar com a família, não quer sair com a namorada, não quer comer uma fatia de pizza. Não, peraí, também não é assim. Sim, então, fica muito radical, né? fica Vai muito de um radical. extremo no outro, não Isso. tem o equilíbrio, Isso né? é um problema. O radicalismo é um problema. Sempre foi. Então tem uma geração nova vindo Tem. aí, com essas Tem. mudanças de hábitos e... Tendo um certo limite, é maravilhoso. Sim. Mas até digo assim, mesmo sendo radical, sendo esse radical é melhor do que ficar fumando e bebendo. É, né? É melhor, porque não vai perder noite de sono.
Sim. vai estudar Vai estar melhor. mais saudável, Os né? malefícios são menores, né? Muito menores. Cuidar da saúde, estar nas academias, que vá 2 ou 3 vezes para a academia por dia, ainda é melhor do que fumar o vape, usar droga, álcool, Perder né? noite Vida de sono. desregrada. Porque nessa situação que ele está no extremo, ele também vai criar um extremo para outras áreas. Sim. Trabalhar mais vida dele, né? disciplinado, estudar melhor, ter um objetivo. Então, melhor esse extremo do que um extremo nesse mundo que nós falamos há Sim, pouco. e vai ganhando idade e vai amadurecendo sem também, né? dúvidas. Vai. Mas é Comigo foi muito... assim. Eu tive esse Sim. extremo de querer viver como um atleta, e depois eu falei, Aham. não, peraí, isso não é para mim. Eu não quero ser atleta, eu não tenho nem a estrutura para isso e não cabe a mim. Eu quero ser um nutricionista, onde eu vou cuidar das pessoas e mostrar que é possível. Você vê Sim. isso nos consultórios? Ah, muito. Você atende jovem hoje? Eles estão Muito, procurando? Tem? Muito. Eu atendo 14, 15, 16 Olha. anos, atendo. Então é uma realidade mesmo, É essa uma mudança. realidade. Eles querem, eu acho legal o corpo de tal, eu quero ser assim, eu quero ser assado. E eu acho interessante que a maioria pede para as mães e para os pais, me leva no Balu, Que maravilha. Ah, que isso, bacana, olha. né? Já tem consciência, né? porque eu também me Porque comunico novo. com eles. Aham. Sim, seu Instagram. Eu não falo 100% bonitinho. Às vezes eu xingo, às vezes eu dou risada, às vezes eu falo, opa, o Balu é gente boa. Ele se O identifica. Balu tem tatuagem, opa, eu vou no Balu. Aí chega lá, e aí? É como é- conexão, né? Na hora Sim. que eu sei que é um adolescente, e aí, Cardão, como é que tá? Vai emagrecer ou vai ficar com conversinha aqui? Olha lá, hein? O cara já senta no consultório solto. Ele chega travado e já solta. Ele começa a seguir É porque você já dieta. passou por isso Isso. também, né? Eu vou A me gen- comunicando. A gente viu no seu Instagram que você já tem mais de 15 mil atendimentos. E assim, além da sua própria história, claro, eu queria que você contasse um pouco pra gente um caso marcante que teve no seu consultório e que você nunca esqueceu, assim, esses anos todos de nutrição. Eu vou contar 2 casos específicos. Um num consultório e um fora. Por que um fora? Para mim, o mais marcante, por incrível que pareça, o mais marcante de todos foi no estágio da faculdade. E eu vou falar o porquê. Primeiro eu vou falar do consultório. No consultório eu conheci um rapaz que ele era viciado em McDonald's, em fast food, mas principalmente o McDonald's. Ele, não vou ficar sem, e nós tivemos um certo atrito que eu falei, cara, não tem como você ter uma vida melhor, melhorar os teus exames consumindo McDonald's. Mas eu entrei com uma estratégia. Eu falei, você não quer parar com o McDonald's? Tá bom. Então você vai fazer o seguinte, quando você chegar no McDonald's, sentou dentro do seu carro, antes de descer, você vai tomar uma dose de whey protein. Tá bom? Tá bom. Ele comia 3, 4 lanches, passou a comer metade, porque o whey protein começou a gerar saciedade. Então ele foi diminuindo o impacto calórico. Ele começou a ver que ele não estava conseguindo mais comer o McDonald's, foi perdendo o gosto. Hoje ele é atleta de CrossFit. Nossa, Emagreceu 35 superação, hein? quilos. Superação. 35 quilos. Na alimentação e no treino. Ele se encontrou e falou, não, cara, peraí. Ele começou a ver que nesse impacto calórico menor, a pele dele começou a melhorar. Tudo melhora, né? Gordura, disposição, começou a acordar mais cedo, trabalhar melhor, desempenho sexual, libido. Falou, opa, É uma outra o pessoa. né? McDonald's não é benéfico pra mim. Deixa eu É diminuir outra isso realidade, aqui. né? Era um prazer momentâneo, Hoje né? ele nem come. Não, né? Nem come. Hoje ele nem come. Come outras coisas na refeição livre dele. Sim. Nesse... Não, deixa ele só voltar naquela questão que ele falou do outro O da caso. faculdade? Da faculdade. Esse da faculdade, assim, foi o mais emocionante pra mim. Eu tenho foto, inclusive, uma única foto, que foi uma menina de 7 anos de idade. Na clínica do consultório da faculdade, vão pessoas de baixa renda. E na época, essa menininha fazia judô gratuita, em um ginásio aí, e ela gostava do judô. Só que ela tinha pra comer bolacha de água e sal, arroz, em algumas situações sardinha, e ela precisava bater o peso pra lutar. Falei, como é que eu vou emagrecer essa menina? E agora? Comendo bolacha, água e sal, pipoca, que comprava milho e estourava lá, o que ela tinha Sem pra comer. opção, né? Sem opção. Montei uma estratégia ali, tal, falei, vai dar certo. E ela fez bonitinho, bateu o peso, lutou e ganhou. Eu tenho a foto com o pai dela, segurando ela assim com a medalha, que ela mandou pra mim no dia. Olha isso. Nesse dia eu chorei. Quantos quilos que ela emagreceu? 6 Você quilos. lembra? Ela tinha 7 anos de idade. Eu tenho essa foto até hoje. Tá no meu Facebook guardada essa foto. É, Pra são mim foi histórias, né, uma que guardam. realização assim, falei, eu mudei uma menina de 7 anos com baixa renda que mal tinha proteína pra comer. Você faz parte da mudança da vida dessa menina com 7 anos, né? Sim, sim. Até comprei um suplemento pra ela quando ela ganhou. Ela foi lá buscar com o pai dela, na Que época. legal. Meio Isso. que adotou a Adotei, menina, né? Foi uma realização pessoal pra mim esse dia. Foi muito legal.
Foram essas duas histórias, assim, bem impactantes no quesito baixa renda e um rapaz que não queria abrir mão daquilo que ele mais gostava, que era o lanche do McDonald's. No mercado do emagrecimento, vamos chamar assim, a gente vê de tudo um pouco, né? Sim, sim. O que mais te irrita hoje? Te irrita, assim, de falar assim, meu Deus, isso é um absurdo e que te tira do sério? O que me tira do sério são restrições severas, condenação de alimentos. Isso me estressa muito. O profissional que condena um pão, o profissional que condena um glúten, o profissional que condena um carboidrato à noite, o profissional que condena um pouquinho de docinho no paciente para ele ter uma adesão. Isso me estressa absurdamente. Porque ele não sabe fisiologia e bioquímica de uma forma profunda. Porque o que é fisiologia bioquímica? Da forma que os alimentos se comportam no seu organismo, da forma que seus órgãos se comportam. Então, quando existe um equilíbrio... Por exemplo, eu vou colocar um exemplo bem simplista aqui. Refrigerante zero não é saudável. Sim. Não é um alimento saudável. Contudo, ele não tem calorias, ele pode ajudar no processo de emagrecimento uma pessoa que vem de uma transição do refrigerante normal. Então, eu falo, vamos cortar o normal, vamos entrar com o zero. Já é melhor que o normal, né? Opa, Sim. Só que tem estudos... E assim, quando falamos de não ser saudável, ele relata sobre os adoçantes. Profissionais que não estudaram falam sobre os adoçantes. Tem na literatura que o consumo do refrigerante zero por conta dos adoçantes não faz mal à saúde. Para fazer mal, teria que tomar 5.000 latas por dia. Quem é que vai tomar isso? Ninguém. E mesmo que tenha na literatura que não faz mal, se eu trato o intestino desse paciente com vegetais, legumes, frutas e o contexto é saudável, não vai ser um copinho de refrigerante zero que vai fazer mal para ele. Não vai. Tem na literatura que o glúten não é maléfico ao intestino, a não ser que a pessoa tenha uma sensibilidade ou intolerância. Então me irrita a pessoa querer propagar uma informação errônea para todo mundo, sendo que há uma individualidade. Algumas pessoas têm sensibilidade no intestino com a proteína do leite, com a caseína. Outras não. Sim. E eu vejo profissionais condenando o leite. Eu vejo profissionais condenando o feijão. Gente, são seres individuais, não é porque faz mal o leite para ela que vai fazer mal para mim. E a questão do carboidrato à noite, que eu tenho visto nutricionistas defendendo o pão ali com uma carne, alguma coisa que não tem problema à noite. Mas a gente sempre viu, não pode carboidrato depois das 18 horas. Sim. Como é que fica? Qual que é a gente chama de fisiologia de boteco, né? Eu e alguns profissionais. Qual que é a tese desses profissionais que defendem isso? Quando você vai dormir, você vai repousar. Então você não tem um gasto energético, um gasto calórico. O seu gasto é muito baixo, que é o gasto de repouso. O carboidrato é uma fonte de energia. Então, uma vez que você come ele na cabeça desses profissionais, você não vai ter gasto, você pode engordar. Porém, o déficit calórico diário é o que importa para o seu processo de emagrecimento. Então, se você tem uma quantia de carboidratos equilibrada ao longo do dia com proteína, com fibras, com déficit calórico, você não vai engordar. Não há problema do carboidrato à noite. O que você não pode é comer muito carboidrato à noite. Vai ter um estímulo insulinêmico mais alto, um estímulo glicêmico mais alto. E isso não é interessante para a sua saúde. Você pode ter um risco para diabetes, porque é muito carboidrato. Mas um pãozinho, de acordo equilibrado, com a pessoa, com uma proteína, uma carne, fonte de fibra, desfiada. um alfacinho, tomate, tá tudo certo. É a orientação mesmo, né? De Exato. Como comer e o que comer. Exato. Isso me estressa Então, bastante. é possível o emagrecimento sem sofrimento, né? Opa. Sem essas restrições, né? É o que eu trabalho no meu consultório diariamente. Emagrecimento sem sofrimento. Sem sofrimento. Comendo bem, sem passar fome. O meu lema é fazer dieta sem parecer dieta. Isso é bom, hein? Nossa. Meus pacientes comem pão, doce de leite, chocolate, leite, Olha isso. arroz, feijão. Comem comida, claro, né? Nas quantidades certas. Sim. E é uma certa Mas negociação. o doce de leite que você está falando é com açúcar? Ou é Doce de doce leite de leite comum, sem açúcar? Zero doce açúcar. de leite comum, doce de leite com açúcar. Eu, no meu caso, que estou num processo de perda de gordura, eu estou usando um que não tem açúcar, mas para a maioria eu passo com açúcar. Por quê? Eu otimizo o açúcar desse doce de leite, por exemplo, num pré-treino, para entrar como fonte de energia. Eu otimizo esse doce de leite para fazer uma reposição de glicogênio muscular após o treino. Então, eu uso a parte fisiológica e bioquímica e me beneficio desse alimento. E, ao mesmo tempo, eu trago adesão ao paciente, uma vez que tem um alimento que ele gosta. Ele vai seguir a dieta. É o momento que ele vai poder comer aquele alimento, né? Todo dia Se docinho para satisfazer. ele. Todo dia docinho para ele. Aí eu vou lá e tiro o docinho do cara. O que ele vai fazer no final de semana? Ele vai comer um pote Vai. inteiro.
vai entrar numa impulsividade Vai dar absurda. compulsão, né? Naquele momento da vontade, da fissura, ele senta com um pote de sorvete. Eu como o pote de doce de leite. Se te proibir, Não, ele vai pegar o papel na mão e falar, peraí, não tem doce de leite, e agora? Uhum. Aí o cérebro vai falar, cadê o docinho de leite que você gosta? Não tem. Ih, eu quero. Assim como tudo na vida, o equilíbrio Exato. é tudo, né? O cérebro vai ficar te pedindo o tempo todo, e se você não dá, ele vai te cobrar uma hora, e aí a conta vem. Vamos falar de suplementação, Ana Vamos. Paula? Vamos sim. Eu queria saber o seguinte, suplemento, todo mundo precisa, ou é mais marketing de rede social? O que você orienta, assim, para uma pessoa que nunca tomou suplemento e tá nessa fase agora, eu vou procurar um nutricionista, tudo, que suplementos, assim, que você indica de porta de entrada? Vamos lá. A pessoa nunca usou suplemento na vida, começou numa alimentação adequada, a praticar exercício físico. Dependendo do paciente, eu já entro com um ômega 3. Porque daí vai trabalhar o processo inflamatório se ele está acima do peso. Tá com o intestino alterado, também trabalho com ômega 3, que trabalha a inflamação intestinal. É para todo mundo? Não. Peguei o paciente. Ele já vem de uma alimentação mais ou menos, eu ajusto com os nutrientes certos, não vai precisar de suplemento nenhum. A não ser que eu precise de uma praticidade. Eu vou colocar o whey protein. Pode ser ou sinalizar uma via fisiológica diferente com o whey protein. O paciente vem treinando há muitos anos por conta, mas nunca fez dieta. Eu vou colocar uma dieta e entrar com a creatina para ele. Daí vai aumentar de 5 a 8% a força dele no treino. Então isso é bem relevante e relevante a depender do indivíduo. Mas o ômega 3 como primordial, geralmente eu prescrevo a depender do paciente que nunca usou nada. Ou tá com triglicerídeos alto, por exemplo? Sim, opa. Porque dizem que é muito bom, Opa, colesterol, fantástico para triglicerídeos. Para colesterol HDL, LDL não tem eficácia alguma, mas para triglicerídeos sim. O ômega. O ômega. E para colesterol seria qual? Aí você trabalha com alimentação. Castanhas, gorduras polimonossaturadas, azeite, abacate. Ah, sim. Tem algum suplemento hoje que, digamos que a maioria das pessoas que estão no processo de emagrecimento ou buscando uma saúde física melhor faz uso e que não tem efeito nenhum? Eu vejo, chega para mim algumas condutas de alguns suplementos, como o picolinato de cromo, que é um mineral. Ele tem uma promessa de melhorar a sua insulina, consequentemente trabalhar a sua vontade de doces. Só que isso, assim, é como se tivesse uma parede suja e você vinha com uma escova de dente para limpar. O efeito é muito irrelevante. Não chega a ser eficaz a ponto de baixar muito a vontade de doce da pessoa. É melhor ter uma boa estratégia dietética para tirar essa vontade de doce que gastar dinheiro com suplemento que não vai fazer nem cócegas. E qual seria essa estratégia? Aí, Pra evitar o doce. Aí depende. Eu tenho que avaliar o paciente. Trabalhar com volume na dieta, colocar um doce em algum momento do dia, Ah, sim. trabalhar com fibras, melhorar o sono dele. Porque se ele tem uma vontade absurda de doce, não tá certo. Ninguém tem essa... Às vezes é uma compulsão também, né? Não Pode sei. ser, mas geralmente é paladar. Porque assim, quando a pessoa fala eu gosto muito de doce, eu tenho compulsão por doce, a maioria não tem. É paladar. Ela tem um paladar mais voltado para doces e tá tudo bem. Eu conheço pessoas no meu consultório que odeiam doce, não gosta e não come. E eu preciso passar o doce para ela. Um atleta de maratonista, por exemplo. Alta Corre. performance, né? Eu tenho que colocar rapadura nele, mel. Ele não gosta, mas e não é por isso que ele vai ficar viciado. Então, na maioria dos casos não é compulsão, é paladar. Aí eu entro com uma estratégia. Volume na dieta, conserto o sono, coloco fibra, ponho fruta, doce na hora certa e funciona. 95% dos casos. Aí, alguns casos, onde existem outras questões como ansiedade, aí eu não consigo resolver. Aí eu falo, ó, no seu caso, nós enxergamos que é uma ansiedade. Tem que tratar isso. Aí indica psiquiatra. Psicólogo, psiquiatra, terapia. Em alguns casos, as medicações, os análogos de GLP-1, como Mondiaro. Algumas situações precisa entrar, não tem o que fazer. Aí sai da minha alçada, né? Existe algum suplemento que faz mal para um determinado tipo de pessoa? Existe. Um hipertenso, um paciente aí cardiopata, termogênicos, né? Pré-treinos, onde Perigoso, tem doses cavalares de cafeína. É uma dose padrão. Então, um cardiopata que não tem acompanhamento certo, começou a praticar exercício agora, vai lá e toma um pré-treino com 420 miligramas de cafeína. Ah, ele tá numa zona de risco, né? Essas pessoas que a gente tem visto que tem mal súbito na academia e cai morto ali. Nesse caso, Ana, aí assim, são casos isolados e o paciente já tem uma patologia que não foi investigada. Que não sabe que Então, tem, né? muitas vezes a culpa não é do exercício, não é da comida, não é nem do suplemento.
é porque ele já tem uma patologia. E só potencializou porque ele foi pra academia na primeira semana e Já tinha uma predisposição e pra quis aquilo. fazer 1 hora de escada ali, por exemplo, e nunca fez. Aí o cara cai duro no chão. Quando você vai indicar para um paciente iniciar a atividade física na academia, um treino pesado, que eu vejo que você fala não treinar fofo, Isso, né? treinar fofo, isso. Treinar um treino mesmo para ganhar massa muscular. Você pede um check-up anterior, exame, alguma coisa? O que um acontece? Check-up cardiológico, isso é um padrão no atendimento ou não? Não, o que acontece? Quando o paciente chega no meu consultório que nunca praticou exercício, aí eu vou prescrever a conduta dietética e falo, você tem que treinar. Você tem condições de contratar um personal? A gente, na conversa a gente sabe que tem, e eu indico um profissional para isso, um personal trainer. Competente, inclusive Betão, um personal, excelente personal daqui de Cuiabá. Indico meus pacientes para ele, tanto para fazer aula presencial como ter a consultoria com ele, porque com o acompanhamento do personal, ele vai identificar a mobilidade, o gasto calórico desse paciente, qual que é a frequência que ele pode treinar. Nesse caso de check-up, aí quem tem que pedir é a academia. Entendi. Não é o Mas e a personal. questão de suplementação? Quando você vai passar suplementação, você sim. pede os exames de sangue? Paciente meu sem exame, eu não prescrevo nada, a não ser a dieta. Porque daí são alimentos, né? Agora, o que acontece? O paciente chegou no consultório. Se ele já veio com os exames de um nutrólogo, eu vou avaliar os exames, ver o que o nutrólogo prescreveu, e se houver necessidade, eu vou prescrever alguma coisa. Agora, se ele veio sozinho, sem ninguém, eu peço exames. Ele vai sair com a dieta em mãos, talvez com ômega 3 para trabalhar já a inflamação do intestino, talvez um probiótico, porque está constipada, talvez ali um pouquinho de cafeína, porque treina há muito tempo, não sei. Quais tipos de exame, geralmente? Hemograma, vitaminas e minerais, ferro, marcadores tiroidianos, testosterona, hormonais, né, perfil lipídico, perfil hepático, para ver como é que está a saúde hepática desse paciente, para ver como é que está o déficit de vitaminas, para ver como é que está a questão de ferro, se está caindo muito cabelo, porque às vezes o paciente mulher cai muito cabelo, começa a fazer perguntas, o intestino não funciona, pode ser uma deficiência de ferro, de vitamina D, de B12, está sentindo fraca, cansada, às vezes eu vou pegar libido baixa, encaminhamento médico, fazer uma reposição hormonal. Sono está alterado, aí dependendo do paciente eu coloco um fitoterápico para melhorar a qualidade do sono já inicialmente, porque daí são ervas, né? Uma dose baixa não vai afetar fígado nem nada, mas peço os exames sempre. Que bom, é bom saber disso, né? Informação, porque né? tem gente que toma suplementação por conta própria. Sim, E aí queria até fazer uma pergunta sobre isso. Quais são os riscos que uma pessoa que fala assim, não, hoje eu vou começar a academia, eu vou tomar tal coisa porque meu amigo toma, tal coisa porque eu vi na rede social e vai tomando por conta própria. Que riscos que ela tem? Ela pode ter uma sobrecarga hepática. Se ela tiver uma predisposição em tomar muitos suplementos, muitos fitoterápicos, ela pode ter uma sobrecarga e afetar o fígado dela. Ela pode ter um distúrbio gastrointestinal, por exemplo. Ela tem aí uma gastrite que não se manifestou, não deu queimação, não deu dor, nem distensão abdominal. Aí ela começou lá com uma cafeína, começou lá com picolinato de cromo, perdão, vai fazendo besteira aqui, com ômega 3 e tudo mais, que eu gosto de falar gesticulando. E ela começou a tomar esses suplementos e ela tem essa gastrite. E não identificou, vai se agravar. Aí vem uma queimação, vem uma dor de estômago, vem isso, vem isso. Dor de cabeça, às vezes, Dor de cabeça, às vezes. Vômito, Às vezes ela está diarreia. suplementando algo que ela não tem necessidade, que é algo que está ideal. Exato, E não o que ela precisa mesmo, ela não sabe se não tiver um Exato. acompanhamento. Exato. E a questão da soroterapia? A gente estava conversando Ixi, sobre Maria. isso. Eu queria sua opinião, né? Agora o pau vai pegar, viu, pessoal? Mas é esse assunto é importante. polêmico, mas eu conheço muita gente que faz soroterapia e que diz que é a solução da vida dela. E eu queria saber sua opinião, porque eu tenho a minha opinião, mas é uma opinião como leiga, né? Mas eu acho importante a gente falar sobre isso. É modismo? Dá resultado mesmo? Vamos lá. Soroterapia, ela pode ser eficaz quando, de fato, o paciente não tem tempo de tomar via oral, que é muito difícil. Quando o paciente está num déficit absurdo e precisa de uma recarga, falando de um modo simplista, rápida de algumas vitaminas, ou quando o paciente está em déficit nutricional absurdo, ele não come, ele Desnutrido. desnutrido, que é utilizado em hospitais, inclusive. Então, não é o caso, porque quem está no hospital está recebendo a soro lá, está em tratamento, está com déficit de comer, então, de fato, precisa. Não é o que nós vemos no dia a dia. Sim. Segundo, oral, porque não tem tempo de pegar um comprimidinho e colocar na boca. Isso é simples.
E terceiro, uma sobrecarga rápida. Tá, do quê? Se for de ferro, por que tá precisando dessa sobrecarga rápida? O que tá tirando a absorção de ferro desse paciente? Vamos tratar primeiro essa raiz. Investigar, né? Porque às vezes não precisa dessa sobrecarga rápida. Uma vitamina D rapidinho sobe, um ferro rapidinho sobe. Tem casos que precisa? Tem. Mas a maioria não precisa. E o que mais me entristece e me deixa pé da vida é que já existem soros de aumento de massa muscular, de perda de gordura. Eu não tinha visto Eu esse não aí, não. sabia Eu sabia só de também disso. Tem vitaminas. um profissional aqui em Cuiabá, que é lógico que eu não vou falar o nome, que ele vende soro para ganhar massa muscular. Meu Olha só Deus como ele é do um céu. mágico. Eu tô para marcar uma reunião com ele para ele me ensinar essa mágica. Não é nem anabolizante mais, Não é soro para ganhar. Soro para ganho de massa, soro para perder gordura. Me ensina você que trabalha com soro para ganhar massa muscular, que eu vou começar vendendo no consultório, porque eu quero saber essa mágica. Tô 15 anos na área e não aprendi. Não tem segredo, né? Soro O para ganhar segredo massa é muscular. puxar Eu ferro, nunca né? Não, e aí chegou para mim essa conduta e eu fui ver os compostos desse soro. Dá vontade de chorar. Tá enganando o paciente na cara dele. E com custo alto, né? Absurdo. Gasta 5 mil, 4 mil num soro, que não custa 300. Nossa. Olha aí, gente, que dica de ouro, hein? Dinheiro é seu, você faz dica o que de você ouro. quiser. Soro não Prejuízo. faz milagre, não tem como Obrigado. ganhar massa tomando sorinho, né? Tem que suar, tem que ir para academia, não existe resultado sem esforço. Derrubei a caneca sem falar do soro. Falando do soro, começa a tremer aqui já. Porque esse assunto é polêmico. É Já teve polêmico. gente até internada por causa disso, né? Não sei se você Sim, acompanhou, sim. a gente viu na notícia. Ela não veio disso a aí, óbito? Teve uma mulher que veio a óbito, não foi? Não eu foi não aqui, vi. mas teve Não, uma né? mulher que Teve. veio a óbito. Ela tinha algumas patologias, aí uma vez que você tem ali Injetaram, né? injetaram essa... o soro, teve uma hipervitaminose, que é o excesso de vitaminas. Isso é bem complicado. Não é algo tão simples, né? que- Não. E aí começa a manifestar diarreia, dor de cabeça, enjoo, náuseas, né? O déficit é muito importante tratar. Sim. Então, por exemplo, tem amigos médicos que o paciente chega lá com uma vitamina D de 11. Pô, injetável, na hora. Tá com 11 de vitamina D, poxa. Sendo que o mínimo é 31, máximo 70. Tem que dar uma vitamina D pra essa mulher. É um tratamento de choque, né? Poxa, tá caindo muito cabelo, vamos entrar com ferro. Noripurum, ferro injete, para poder aumentar o ferro dessa paciente. Agora, com soro, de vitamina C, antioxidante, tudo isso tem na alimentação. Tudo tem na alimentação, não precisa. Que Eu dá sempre para falo, equilibrar, né? Deus é perfeito, ele fez tudo perfeito, né? Ele criou todos os alimentos, que é exatamente aquilo que o corpo humano precisa, né? Tem situações onde o paciente tem uma patologia onde não tem uma absorção adequada desses nutrientes para o alimento. Aí, sou super a favor do soro. Ele precisa. E não de graça. Não, vamos colocar Não para aqui qualquer coisa. um sorinho pra você ficar bem? Não. Como é que tá o seu sono, querido, pra você tomar soro antes? Tá dormindo bem? Não tá. Não, eu vejo assim, ó. Eu não tô bem essa semana, vou ali tomar um sorinho, né? Aí, qual que é o seu café da manhã? 2 pães de queijo e uma coca. Vai ficar bem como, né? Como? Fala pra mim. Pratica exercício, eu faço uma esteira no prédio 2 vezes por semana. Você não vai ficar bem mesmo. Você dorme? Vou dormir 1h da manhã e acordo 6 e acordo 2 vezes na madrugada. Você não vai ficar bem mesmo. Agora, se você for num profissional competente, ele vai tratar seu sono, a tua alimentação, suplementação, você vai gastar menos e vai ter longevidade. Qualidade de vida, né? Exato. E na questão da alimentação, o que dá mais resultado? Porque a gente vê o pessoal falando assim, não, a alimentação dá mais resultado do que treino pesado. Uhum. O que você diz pra gente sobre isso? Aí assim, não é a questão do resultado, eles andam juntos, né? O que nós falamos geralmente? A alimentação, ela é importante porque se a pessoa busca saúde, estética corporal, o treino sozinho vai trazer um pouco de saúde. Ele funciona como saúde, como a gente estava falando aqui de pacientes que são obesos. Por que os exames deles, alguns são ok? Porque eles praticam exercício, mas não fazem dieta, mas estão numa zona de risco. Agora, se a pessoa busca estética corporal e longevidade, exercício e alimentação, não é um melhor que o outro. Os dois andam juntos. Não dá para Se complementam, né? Se complementam. Então, assim, eu tenho uma alimentação correta, mas um treino. Você não vai ganhar massa muscular. Não tem como. Por quê? Não tem contração muscular. Você vai ter uma certa saúde, porque trata seu intestino, recebe bons nutrientes, mas você não vai ter mobilidade. Não vai ter alongamento, porque você não pratica exercício. Mas você pratica exercício e não come certo. Então você vai ter saúde que trabalha o sistema cardiorrespiratório, cardiopulmonar, cardiovascular, contração muscular, vai gerar hipertrofia até um certo limite, porque a nutrição não está correta. Então, os dois juntos são perfeitos.
E a questão dos hormônios para ganho de massa magra? Qual que é A minha sua opinião? É. Eu sou a favor quando precisa. Eu sou a favor. E quando precisa? Aí médico, né? O médico... Quando o médico vê... O médico identifica. É a questão da reposição, né? Reposição. Mas Tá. para fins estéticos, Pra fins estéticos, eu também sou a favor. Desde que acompanhamento médico. Eu não sou hipócrita. Não, saúde, não vai usar uma... Não, cara, você quer usar, você tem que usar. Você quer? Você vai pagar o preço? Porque querendo ou não, há um risco. Mas procura um profissional habilitado. Não vai ouvir a opinião do amigo da academia, não. Hoje A influencers, academia né? tem muito esse comércio ainda, né? Porque o que acontece, Ana? Se ele toma uma testosterona sem acompanhamento médico, quando ele para essa testosterona, o rebote, o eixo hormonal dele vai inibir. E a queda da libido, perda de massa, é abrupta. Se tem acompanhamento médico, ele sabe fazer o desmame correto, sabe fazer uma terapia pós-ciclo, sabe orientar de forma... Porque ele estudou para isso. Então, eu sou a favor para fim estético, desde que o profissional habilitado acompanhe. Qual que é a sua opinião sobre dieta carnívora? Eita, Que hoje também tem essa, Agora né? a caneca trinca. Bom, vamos lá. Dieta carnívora. Eu fiz um vídeo recentemente Primeiro no eu meu queria que você Instagram. falasse o que é a dieta carnívora, né? Isso. Eu dei uma palestra no Conselho Federal de Medicina, há uns 3 meses atrás, onde me pediram um tema sobre dietas, né? E eu abordei sobre, e aí fiz um vídeo também no meu Instagram a respeito. É uma dieta onde você come apenas carne de qualquer tipo, incluindo vísceras. Então, carne com gordura, carne sem gordura, vísceras, né? Basicamente só come isso e não tem contagem calórica. Então você come tanto você quiser. E é pregado o processo de emagrecimento e saúde. As pessoas emagrecem com dieta carnívora? Sim, e eu vou explicar o porquê. Mas elas não contam calorias. Mas, inconscientemente, pelo excesso proteico e gordura que tem nas carnes, você não consegue comer muito. Então você entra em déficit calórico inconscientemente. E você emagrece. Em outra partida, falando de saúde, não é saudável. Porque tem na literatura que a longo prazo o consumo de carne vermelha sem vegetais e fibras aumenta o risco de câncer coloretal. Tem um estudo falando bem de dieta carnívora, um estudo péssimo, mal conduzido, onde foi feita uma entrevista por rede social. E aí os carnívoros pegam esse estudo e mostram, mas não leram o estudo. Então, assim, desculpa, quem faz dieta carnívora não tem cérebro. Infelizmente, não tem. Essa é a minha opinião e eu propago isso com a boca cheia. Quem faz dieta carnívora não tem cérebro. Não sabe o que está fazendo. Mas na nossa época a gente caçava. Tudo bem, na nossa época a gente caçava e a expectativa de vida era de 25 a 35 anos. Exatamente. Hoje é de 80, porque vê as fibras, os vegetais, os cereais. Pronto, acabou o assunto. A impressão que a gente tem é que o corpo não fica nutrido, né? Não sei se é essa a Na constatação. verdade, a carne vermelha, eu não sou contra a carne vermelha, tá? A carne vermelha é maravilhosa, vitamina, ferro e tal. Saciedade, tem gordura saturada que um pouquinho é importante, mas não é excesso. Como na carnívora tem o excesso, o risco para aumentar o colesterol LDL é abrupto, assim, a ponto de trazer risco para doença cardiovascular. A carne vermelha tem boas vitaminas, gera saciedade. O que eu sou contra é o excesso da carne vermelha. E a restrição dos outros alimentos, né? Ou de vegetais, de frutas, de grãos. Mas tem atletas que performam bem com dieta carnívora. Só que se ele comesse carboidrato, ele performaria melhor ainda, querido. E a dieta mediterrânea? Eficaz para algumas patologias. É uma dieta, assim, muito antiga, tem base na literatura para tratar questões de colesterol, questões de pressão alta, de intestino, maravilhoso. Eu tenho alguns amigos que os médicos estão prescrevendo dieta mediterrânea. Sim, sim. Tirando carne vermelha, né? Sim. Não é nem que tira, assim, né? Restringe, diminui, né? Mas diminui. Entra azeite, entra oleaginosas, bastante vegetais, frutas. É uma dieta eficaz para um determinado público, né? Mas é aquele negócio, é uma dieta padrão. Vai funcionar a um certo ponto ali. O correto é para o nutricionista ter a prescrição correta, respeitando a individualidade. E a sua opinião sobre os veganos e vegetarianos? Eu respeito, né? Eu tenho paciente vegetariano no meu consultório, que ele não quer comer a carne vermelha, tá tudo bem. A gente trabalha ali com ovos, com peixe. Alguns, inclusive, que eu tenho, não comem ovos e nem peixe. Então a gente trabalha ali com grãos, trabalha com whey, trabalha com leite, mas eles não querem comer a carne de fato, né? Agora, os veganos é algo mais restrito, né? E eles pregam isso de uma forma como lei.
E eu sou contra você querer descer goela abaixo algo que não é padrão da sociedade. Comer carne, comer arroz, poxa, isso é uma cadeia alimentar, gente. E faz parte da cultura brasileira. Sim, Cultura também, e cadeia alimentar, né? Eu não vou matar uma vaca porque... Gente, a vaca produz, a vaca gera família, ela traz... Sim. Não! Então, a gente tem que procriar esses animais para poder nos alimentar. Então, eu sou contra o veganismo estrito que é dito, né? Isso E eu é sou fundamental também, né? Sim. A ingesta de carne, da fibra, né? Da proteína. Sim. Quando falamos de performance e tudo mais, para o ganho de massa muscular, a proteína é muito importante, principalmente de origem animal. Então, você nunca vai ver um vegano mesmo restrito maromba, digamos assim, né? Não tem como. Não tem como. O valor biológico da proteína vegetal é diferente. A quantidade de aminoácidos, a absorção é totalmente diferente. Então... Qual a sua opinião? A Graciane Barbosa participou acho que do último Big Brother, né? E o primeiro dia que ela chegou lá, ela falou: o meu maior sofrimento aqui é que eu vou ter que restringir a minha ingestão de ovos. Isso. Que ela disse que ela comia aproximadamente 40 ovos por dia, né? Qual a sua opinião sobre isso? Eu sei que o ovo é importante, mas... No caso da Graciane, ela leva um estilo de atleta, né? Ela leva um estilo de vida de atleta. Eu também respeito, eu vou falar o porquê. Esses 40 ovos, ela consome mais a clara, onde não tem gordura e só tem a proteína. Então, ela falando 40 ovos, ela falou isso também para trazer um pouco de mídia para ela. Sim. Mas é a clara do ovo. Não precisa ser assim. Tem outras fontes de proteína. Tem o frango, tem o whey, tem o peixe... tem a carne vermelha, tem a carne de porco, mas ela come a clara porque é uma proteína extremamente magra, onde só tem proteína e água. Entendi. Então é o estilo de vida dela, respeito, mas não é o adequado para todo mundo. A Virgínia chegou de falar esse negócio de ovo também, sim, né? Sim. De ovo. Virgínia Fonseca, né? Ana Paula, vamos para o nosso quadro Mito ou Verdade? Mito ou Verdade. Explica para ele o nosso quadro, Ana Paula. Me conte. Esse é um quadro em que a gente tem olha aí, algumas afirmações aqui que a gente te fala a frase e pergunta se é mito ou verdade. Aí você responde se é mito ou se é verdade e o porquê. Ok. Então vamos lá. Todo mundo pode tomar creatina? Mito. Eu vou falar o porquê. Não há necessidade do consumo da creatina se você não tem uma prática de exercício físico intensa. Mas funciona para o sistema cognitivo. Os estudos não são robustos. Já vieram me xingar nas redes sociais? Pode me xingar. Se tiver como debater comigo, eu debato. Mas não é eficaz, assim, a ponto de melhorar a memória, a concentração, de acordo com como foi conduzido os estudos. Então, não é para todo mundo. Qual que é a função principal da creatina? Força e potência no treino. Aumenta em 5 a 8%. Então, é eficaz uma vez que a pessoa vem há tempo treinando e precisa dar um upgrade nesse treino dela. Aí é legal utilizar a creatina. Caso contrário, não. O whey protein é só para quem malha pesado? É mito ou verdade? Mito. O whey protein ele pode ser utilizado por uma pessoa que não treina. Meu avô tomou whey protein, ele não treina. Meu avô, por que meu avô utiliza o whey protein? Porque ele é um senhor de 86 anos que ele não consegue mais fazer uma ingesta de proteína adequada, mastigar. O whey protein vai suprir esse déficit proteico. Então, no caso do meu avô, um paciente que está em processo de emagrecimento e está fazendo só uma caminhada e não tem tempo de se alimentar à tarde. Posso colocar uma dose de whey protein para ele com uma fruta. Fonte de proteína, carboidrato, fibras, vitaminas e minerais. Então, mito. Dica de ouro essa aí, Dica Ana de Paula. ouro. Agora, e a questão do vegano? Que o pessoal sempre comenta, vegano fica desnutrido. É verdade isso? Olha, depende do vegano. Se é um vegano que ele tem uma orientação, porque existem profissionais que trabalham com os veganos, não, ele não vai ficar. Porque na alimentação você tem tudo. Não a proteína animal. Então ele não vai ter a força de uma pessoa que tem o consumo de proteína animal. Mas ele vai ter outros benefícios. Então não, é mito. O vegano ele é nutrido sim. Não é desnutrido não. E aí, Ana Paula? Fazer suplementação de colágeno melhora a pele e articulação? É mito ou verdade? Aí é mito e verdade. Eu vou falar o porquê. Tá. Existem 2 tipos de colágeno. O colágeno tipo 1 e tipo 2. O colágeno tipo 2, ele trabalha no processo de articulações. Agora, o tipo 1 para crescimento, elasticidade de pele, não vai melhorar o colágeno da sua pele. Aí tem que consumir proteína, vitamina C e outros minerais que aumentam a sua produção de colágeno. Então a pessoa vai lá, eu tô com a minha flacidez, vou lá e tomo um sachêzinho de colágeno. Esquece. Você tá gastando dinheiro. E treinar em jejum emagrece?
Na verdade, assim, a pergunta se for só até aí, não. Aí depende do contexto alimentar. Tá em déficit calórico? Emagrece. Não tá em déficit calórico? Não emagrece. O treinar em jejum não é mais eficaz que o treinar em outro horário. Acho que seria... Mas o treinamento que eu tô dizendo é treinamento de manhã. Quando a pessoa acorda, se ela for treinar em jejum. Se ela vai emagrecer mais? É. Não. Queima mais caloria? Então é mito. Não. Acelera o metabolismo? Não. Ela vai melhorar a biogênese mitocondrial. O que é isso? É as mitocôndrias do seu corpo que vão potencializar o processo de perda de gordura quando há déficit calórico na dieta. Então ele vai melhorar um fator que pode perder mais gordura, mas se você não fizer dieta, esquece. Aí, vamos A creatina retém líquido e incha o corpo? Mito. A creatina retém água intracelular, dentro da célula, não de forma externa como as pessoas acham, a ponto de ficar inchada ou aspecto ali de mais excesso de peso. Então não, é mito. E quem não treina, pode usar whey? Pode. Que foi o caso do seu avô que você falou, né? Mas Pode. engorda? Não, ele tem calorias, então depende da tua alimentação diária. O que vai engordar? Tá, eu vou tomar uma dose de whey protein à tarde e eu tenho uma alimentação ruim, então o que tá te engordando é a alimentação ruim, não é o whey. Uma dose de whey, por exemplo, padrão, tem 30 gramas de pó, 21 gramas de proteína, uma média de 130 calorias. Não é o whey que vai te engordar. É a má alimentação. É a má alimentação. É isso Olha. aí, Ana Paula. Tem mais alguma pergunta ou podemos encerrar? Podemos encerrar, mas assim, a gente ficaria aqui mais horas e horas conversando sobre esse assunto, né? Porque Bastante coisa para falar, né? tem muita coisa para falar, muito modismo ainda, Sim. né? Nesse assunto, na questão de emagrecimento. As pessoas querem resultado rápido, né? Pra ontem. E do que eu vi aqui, o que a gente pode encerrar é que o grande aprendizado dessa entrevista, principalmente, é que não existe milagre, né, doutor Balu? Não existe. Não existe emagrecimento sem restrição, sem você abrir mão de algumas coisas, sem esforço físico, né? Exato. E quero agradecer sua presença aqui com a gente, o conteúdo de hoje que foi muito enriquecedor, né? E eu que tenho uma última pergunta. Qual seria a sua dica de ouro? Uma dica de ouro hoje, para quem quer começar o processo de emagrecimento. Primeiramente, eu quero agradecer também pelo convite. Novamente, falo que eu fico honrado, fico muito feliz quando me convida, porque sei que confia no meu potencial e sabe que eu tenho bastante conteúdo. Então, isso me deixa muito feliz. Dica de ouro é: sempre priorize o consumo de proteínas, vegetais e frutas. Porque você vai ter fonte de proteína para crescimento de tecido, cabelo, pele, unha, massa muscular, vitaminas e minerais provenientes dos vegetais e fibras que vão proteger o seu intestino, e as frutas, que é fonte de carboidrato, também com vitaminas, minerais e fibras. Olha aí, gente. Então, para começar, Vamos né? anotar. Vamos comer bem, né? Vamos comer bem. E reduzir um pouco o consumo de ultraprocessados, né? Bolachas, biscoitos, né? Macarrões instantâneos, salgadinhos. Isso é muito complicado. A moda diz hoje, eu não sei se é isso também, mas eu acredito que sim, né? Quanto menos você abrir embalagem, melhor, né? Comer aquilo que é natural, a fruta, a verdura. Sim. O Legume. problema é que esses alimentos ele tem uma densidade calórica muito alta num volume pequeno. Tanto é que hoje é obrigatório vir lá, né? Rico em sódio, rico em açúcar, né? Alto teor de sódio, sim. alto teor de açúcar. Sim, por exemplo, um pacote de bolacha, né? Recheada. Você come um prato gigante de arroz, feijão, carne. E não chega frutas. a caloria, né? E melhor, né? Opa! Saudável e vai te saciar mais do que um pacote de bolacha. Balu, deixa para nossa audiência aqui, pode olhar direto para a câmera, diga para nossa audiência o seu Instagram, para quem quiser te Seus seguir, contatos pegar todos. dicas. Meu Instagram é @balunutri. Lá vocês vão encontrar conteúdo sobre nutrição, fala um pouquinho da parte de sono, intestino, fala em algumas situações sobre hormônios. E quando precisar descer o porrete, eu desço também, porque eu não tenho massagem com quem é picareta. É isso aí, é isso aí. Este foi o Pode Cuidar. Fiquem atentos às nossas redes sociais. Em breve, essa entrevista vai entrar ao ar.